Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao estudo da nossa unidade 4, o relatório de estágio como registro do percurso formativo. Aqui é a professora Nádia Helena e vou estar acompanhando o estudo desta unidade. Os objetivos desta aula é de relacionar o relatório de estágio com a organização dos registros e reflexões construídas durante o exercício da prática docente e reconhecer os elementos estruturantes de elaboração do relatório de estágio supervisionado na docência. Os conteúdos da nossa aula são o relatório de estágio e a estrutura do relatório de estágio. Eu inicio a nossa aula fazendo o seguinte questionamento: por que nós temos que avaliar o estágio? Por que é tão importante? Por que é necessário? Primeiro, a avaliação do estágio é muito importante para que nós, enquanto professores e até mesmo os alunos estagiários, eles possam perceber o percurso formativo, de como foi desenvolvido, o que foi conquistado, o que precisa melhorar, o que foi alcançado. Então, a avaliação do estágio ela se dá nessa perspectiva de melhoria da prática docente, porque a partir do documento a gente pode perceber esse percurso, de como melhorou, e a gente acredita que sim, que o relatório vai constar o desenvolvimento da prática docente. Então, ela possibilita perceber como que se desenvolveu as atividades pedagógicas ministradas pelos estagiários. E também avaliamos o estágio para perceber quais foram os conceitos aprendidos, quais foram os procedimentos, as atitudes dos estagiários frente ao desenvolvimento profissional docente. Então, é a partir do documento também e da compilação de todos os materiais que foram produzidos no estágio que nós vamos perceber como cada um trilhou, construiu essa trajetória durante o estágio supervisionado. Bom, no relatório de estágio, a avaliação ela se dá numa perspectiva formativa e reguladora. Essa experiência avaliativa formativa, ela se dá visto que a correção do mesmo tem como objetivo fornecer ao aluno pistas de seu próprio processo de aprendizagem. Então, esse relatório, ele fornece pista para o professor, porque ele vai acompanhar como se deu por meio das leituras dos registros, das microaulas, dos registros das microaulas, e também é uma pista que o próprio aluno pode ter do seu desenvolvimento, porque a partir do momento que ele escreve, ele consegue projetar o que ele alcançou ou o que ele não alcançou e o que precisa melhorar. Tá? Então, essa avaliação do estágio consiste em devolver ao aluno comentários que ajudem a verificar os acertos, os erros dos alunos e, com isso, regular a aprendizagem tanto dos próprios alunos quanto do professor. E isso vai gerar, no final, uma nota, porque há necessidade de uma nota, mas essa nota ela não vai ser condicionada apenas por um documento em si, mas de perceber todo o percurso trilhado pelo estagiário ou pela estagiária. Aqui eu trago alguns níveis de lógica reflexivas presentes em relatórios de estagiários. A gente tem aqui registros em que exprimem lógica técnica, uma lógica mais crítica e uma lógica metacrítica, que está além da lógica crítica. Então, aqui nós temos uma aluna que no relatório de estágio escreveu: gostaria de ter feito uma aula mais dinâmica, menos teórica, mas o tema não me proporcionou ideias para isso. Gostaria de ter usado outras estratégias de ensino, como uma discussão em grupo, um estudo de caso ou uma simulação, por exemplo, uma dramatização com a turma, mas também não havia tempo suficiente para isso, já que a docente ainda daria outras aulas e faria uma atividade com a turma depois disso tudo. Então, aqui nesse nível técnico, o aluno ele descreve de forma geral o que aconteceu, o que poderia ter feito. Percebamos agora o nível crítico. O aluno fala: como parte da minha experiência, percebi que dar aula não é apenas a ação no momento. É necessário prepará-la, adequar o conteúdo ao perfil e às necessidades dos alunos,
prender a atenção deles, motivá-los a saber mais, a questionar o tempo todo, a participar. Esse é um dos principais desafios que eu, como professora, naquele momento percebi. Então, vejam que aqui o aluno ele já dá um posicionamento, né? Não apenas a descrição do que aconteceu, mas ela já se posiciona sobre a percepção de como a aula poderia ser, de como, da necessidade de o professor ir além de desenvolver algumas ações simples em sala de aula. Tá? No momento que ela fala aqui de prender a atenção deles, de motivar a saber mais, a questionar o tempo todo, são alguns elementos nessa perspectiva crítica, né, em que ela colocou no relatório de estágio. O nível metacrítico, ele é um pouco além, né, ele já faz uma reflexão mais assertiva. A estagiária diz o seguinte: senti um pouco de dificuldade na parte técnica, pois não tenho muita vivência prática. Apesar de estar formada e ter trabalhado na estratégia da saúde, da família, fazia um tempo que não fazia alguns procedimentos. Então, precisei revisar técnicas e treinar antes de ir para o estágio. Nesse relato, ela já recorre a alguns conhecimentos para poder atuar melhor em sala de aula. É o momento que ela fala que ela precisou recorrer aqui aos procedimentos, revisar técnicas, né? Verificar outros conhecimentos para fundamentar o trabalho dela em sala de aula. Então, eu coloquei esses níveis de lógica aqui que vocês podem se espelhar para descrever no relatório de estágio com mais propriedade, né, com um nível de profundidade maior sobre os acontecimentos em sala de aula e a perspectiva de vocês diante desse processo. Aqui eu trago a estrutura do relatório de estágio, né, não muito diferente do segundo, do estágio 2, é da mesma forma, né, então vocês já têm conhecimento. O relatório de estágio ele é composto por uma primeira etapa preparatória, em que vocês irão descrever e analisar as atividades na unidade 1 e 2, né? Destacar quais foram os conteúdos abordados nas aulas, nos textos, as atividades que foram desenvolvidas nos fóruns, né, no memorial ou os vídeos. Depois, nessa primeira etapa, também teremos as microaulas. As microaulas elas serão desenvolvidas via webconferência, né? Todo o nosso estágio será feito de forma remota. Nessas microaulas, vocês vão ter o tempo de planejá-las, de elaborar o PowerPoint, né, da aula, e depois delas nós iremos fazer uma análise de como foi o desenvolvimento, tá? E no relatório de estágio vocês irão descrever e refletir criticamente como foi o desenvolvimento da aula, né, como foi a elaboração da sequência didática. Vocês irão informar o local, a carga horária, o período de acordo com o plano de estágio. O outro item desse relatório é o 4.2, a regência orientada e a atuação profissional. Vocês irão descrever e analisar o conjunto de experiências da docência. Aqui eu estou falando, descrever e analisar o que aconteceu na sala de aula, enquanto vocês estavam lá assumindo a sala de aula, as regências. Vocês vão descrever o conjunto das experiências, as atividades desenvolvidas no campo de estágio, né, tendo como referência o próprio plano de estágio e o referencial teórico adotado, descrevendo também a carga horária e o período. Neste item 4.2 também serão aproveitados e inseridos todos os registros reflexivos reelaborados com os feedbacks do professor mediador feitos sobre cada aula. Então, vocês irão fazer todos os registros das regências, tá? Os registros reflexivos das aulas que vocês ministraram, irão colocar no AVA. Os professores mediadores ou os professores tutores, eles irão receber isso, fazer uma breve correção, solicitando algum acréscimo de alguma informação ou solicitando a elucidação de algum ponto que não ficou claro, tá? Então, eles vão dar essa devolutiva para vocês no próprio AVA. E trata-se da reflexão, né, nesse item, trata-se da reflexão sobre a prática docente, em que estarão retratadas as experiências, as angústias, as alegrias e demais sentimentos vivenciados durante a regência.
tá? Então, espera-se que neste item vocês coloquem mesmo, escrevam o que vocês vivenciaram, as angústias, os sofrimentos, os sentimentos. Não falem só de coisas boas que aconteceram, porque na sala de aula acontecem coisas boas e ruins, coisas que foram condizentes com o nosso planejamento e outras coisas que fugiram totalmente ao que foi planejado. Então, escrevam e reflitam sobre isso neste item do estágio. Tá? No último item são as considerações finais. Vocês irão fazer a reflexão sobre a própria experiência durante o estágio supervisionado 3, apontando as contribuições das experiências do estágio na construção da identidade docente e na formação profissional, né? Que são sugestões de como vocês podem finalizar esse relatório de estágio. E também nas considerações finais, vocês poderão destacar os problemas que enfrentou, né? Porque todo mundo enfrenta problema e agora, desse modo remoto, a gente pensa que não estaremos isentos desses problemas, né? E também a apresentação de sugestões para a melhoria da disciplina de estágio supervisionado, no curso que vocês estão realizando. Nessa consideração final, vocês também podem fazer uma autoavaliação comprometida e crítica do próprio desenvolvimento de vocês, do compromisso de vocês, da assiduidade e da participação. E é o que eu quis mostrar aqui nessa imagem, né? Durante as considerações finais, quando a gente vai escrever sobre esse percurso, dessa avaliação, né? É realmente um processo difícil, né? Até encontrar o final aqui do labirinto. Tá? Mas é totalmente possível. Finalmente, né, para compor esse documento, vocês precisam colocar, como já é de costume, as referências, os anexos, os apêndices, né? É preciso vocês colocarem os planos de aula, as sequências didáticas ou fotografias. E, pessoal, por fim, eu coloco aqui uma frase, eu deixo para vocês uma frase para finalizar essa aula, dizer que foi um bom trabalho, foi um prazer acompanhá-lo nessa disciplina, e deixo a frase da professora Jussara Hoffmann, que é uma das referências no estudo da avaliação escolar, e ela diz: a avaliação escolar hoje só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para melhorar a aprendizagem. E é esse o intuito do nosso relatório de estágio, não é somente atribuir uma nota, mas é de nós pegarmos esse relatório e perceber qual foi o caminho que vocês percorreram durante esse estágio supervisionado 3, tá? Desejo a vocês bons estudos, verifiquem as aulas no material em PDF, vejam as referências que foram utilizadas. Desejo a vocês um bom estudo, tá? E foi um prazer acompanhá-los nessa disciplina. Muito obrigada e nos veremos numa outra oportunidade.